Na Odontologia Lauda, o sorriso vai além da estética. É sobre recuperar a confiança, o prazer de viver, com tecnologia de ponta, precisão e acolhimento em cada detalhe. Aqui o futuro do seu sorriso já começou. Olá, é um prazer mais uma vez a gente estar aqui na TV Santa Maria, apresentando o podcast Odontologia Lauda. Hoje falando de um assunto extremamente procedente para o momento. Esta atividade médica foi uma atividade que ganhou grande destaque em todo o mundo. Trata-se da cirurgia bariátrica. E daí eu tive a oportunidade e a grata satisfação de ser amigo desde a época de faculdade desse ícone da cirurgia bariátrica em Santa Maria. Então, trago para vocês agora uma conversa informal, mas bastante interessante, vocês vão gostar, com o Dr. Glauco da Costa Alvarez, nosso amigo, por sinal, ele faz aniversário no mesmo dia que eu e nós temos uma história, uma folha corrida muito grande no passado. E hoje estamos aqui para conversar sobre cirurgia bariátrica com vocês. Grande prazer, meu amigo Glauco. Prazer é todo meu, uma honra, né? Além da nossa amizade, né? Gostaria de agradecer aí a Odontologia Lauda, do qual acompanhei desde o início, né? O teu sucesso também, e muito me honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu fico também bastante feliz de a vida nos trouxe até um momento como este, né? Onde eu posso hoje fazer parte da amizade dessa pessoa que tanto contribuiu para a medicina em Santa Maria. E daí, meu amigo Glauco, eu vou chamá-lo assim, né? Nós vamos então fazer uma conversa bastante simples, leve, mas que esteja no linguajar do leigo, aquele que está nos escutando aqui agora, né? Em off aqui, eu e o Dr. Glauco, nós falávamos sobre cirurgia bariátrica e ele disse assim, fala também de cirurgia metabólica, cirurgia bariátrica e cirurgia metabólica. Qual é a diferença? Não, na verdade, as duas praticamente andam juntas, né? Mas a bariátrica está relacionada a peso, né? Ao peso, e a cirurgia metabólica, ela aconteceu durante a execução da cirurgia bariátrica. Então, o que os professores antigos começaram a notar que quando os pacientes faziam essa cirurgia que perdia peso, isso também alterava o diabetes, desaparecia o colesterol, o triglicerídeo, a gordura do fígado, a hipertensão no outro dia, depois da cirurgia, desaparecia milagrosamente e a pessoa nem tinha perdido peso, né? E aí, então, passou a se estudar, e hoje a literatura tem uma enormidade de artigos sobre isso, por que a cirurgia também alterava esses parâmetros. E aí as sociedades que inicialmente elas se chamavam sociedades de cirurgia bariátrica, todas no mundo mudaram o nome para a cirurgia bariátrica e metabólica. Então, e por que isso aconteceu? Porque o fundamento, na verdade, quando começaram as técnicas de cirurgia bariátrica, se achava que os pacientes diminuíam a ingesta de alimentos porque diminuía o tamanho do estômago, diminuía a absorção dos alimentos. E, na verdade, hoje o que se tem, que é o grande boom, é que o aparelho digestivo é o órgão endócrino mais importante nosso hoje, é o que mais produz hormônios, que no meu tempo
de faculdade, os professores ensinavam que era hipófise e hipotálamo, né? E esses hormônios, eles são secretados depois que a gente come. Então, a hora que a gente come, dependendo para onde vai o alimento, esses hormônios são secretados. E esses hormônios, então, o que se viu era que nos pacientes obesos, eles tinham e têm, né, uma alteração desses hormônios enorme. E aí entrava aquelas teorias do fecha a boca, vai fazer atividade física, que eram teorias muito leigas, né? Uhum. Eu gosto muito rudimentares. Eu gosto muito de ouvir isso. Inclusive, a cirurgia bariátrica, o pessoal que está nos escutando, ela podia se transformar o estômago num tubo apenas, né? Ou apenas reduzir o tamanho do estômago. Basicamente duas técnicas. Isso. Mas tinha uma história do balão também, né? De se colocar um balão. Tem ainda, se usa balão ainda, mas o balão é um procedimento temporário, botar um balão mesmo, uma bexiga dentro, mas ele tem que ser retirado. E o estômago diminui com a utilização? Não, ele hipertrofia, né? Ele fica mais grosso, né? Uhum. Mas nada disso. E aí, o que acontecia, então? O balão, ele não altera esses hormônios que a cirurgia faz, né? Então, aí a grande descoberta foi que a cirurgia bariátrica, na verdade, altera essa série de hormônios, que são hormônios gastrointestinais, tem as incretinas, que hoje estão na moda, né? E lá pelo ano de 2005 foi descoberto o hormônio que dá a fome na gente, chamado grelina, que é produzido no estômago. E que nos obesos esse hormônio é muito alto. Uhum. Então, por isso que os pacientes sempre disseram que tinham muita fome, ninguém entendia, né? Daí mandava eles parar de comer, e todo mundo desqualificava os pacientes obesos por isso. Mas esse hormônio é elevado nos obesos e a gente tem outros hormônios que tiram a fome que são muito baixos nos obesos. Então, esses hormônios, que são as incretinas, hoje eles estão tremendamente sendo pesquisados, esses medicamentos novos que estão entrando anualmente no mercado para diminuir a fome das pessoas, para tentar emagrecer. Né? Se eu entendi bem, quando tu reduz o tamanho do estômago, tu também reduz a produção desse hormônio da fome? Não. Então, boa a tua pergunta. Na verdade, a redução do tamanho do estômago é para te dar uma diminuição da ingesta ali, naquele momento inicial. Mas o que dá a saciedade é a diminuição. Como esse hormônio grelina é produzido no corpo e fundo do estômago, essas técnicas ou isolam o corpo e o fundo, o alimento passa só pelo cárdia, pela entrada e vai para o intestino, ou essa técnica que tu falaste, que chama de sleeve, retira 2/3 do estômago, tira o corpo e o fundo, o local de produção da grelina. Então, a grelina diminui na cirurgia bariátrica. Então, no outro dia, o paciente já não tem aquela fome que ele apresentava enquanto ele tinha obesidade, mas ele não emagreceu nada ainda, né? O primeiro dia. E aí, o que se observou também, que as cirurgias aceleram a passagem do alimento para o final do intestino delgado, do fino. Absorve menos? Não. Não? Aí lá o que acontece? Existem alguns hormônios que são os hormônios sacietógenos, que são essas incretinas. Então, o nome deles é GLP-1, GLP-2, PYY, oxintomodulina. É uma série de hormônios que nos obesos eles são baixos.
E o que acontece com a cirurgia? Como o alimento chega rápido, sobe os hormônios. Interessante. E tira... Então, a fome é alterada com a cirurgia bariátrica e metabólica pelos dois motivos. Ela diminui o hormônio que está alto e dá fome, e ela aumenta o que tira a fome e está baixo. Então, isso acaba diminuindo a fome e para aquele efeito sanfona que o paciente obeso todos falam que tiveram, né? Então, esse dado foi o dado revolucionário que a cirurgia bariátrica trouxe inicialmente, levando a cirurgia metabólica e agora levando a tentativa de novos medicamentos para tentar emagrecer clinicamente. Sim, mas existe diferença daquilo que tu fala, cirurgia metabólica e cirurgia bariátrica? Ou é a mesma coisa, só como tu falou lá no intestino a reação é uma, no estômago a reação é outra? Não, boa essa tua pergunta. Ó. O que acontece na metabólica? O padrão de tamanho de alças, de desvios intestinais na cirurgia metabólica é maior. Então a gente tenta sempre aproximar, quando tu quer um efeito metabólico maior, um efeito de emagrecimento maior naqueles pacientes super obesos, os maiores, aqueles grandes, tu aproxima mais o alimento de saída com o final do intestino. Então, isso dá o quê? Mais saciedade. Esses hormônios, esse GLP-1, é o hormônio que estimula o pâncreas a produzir insulina, trata o diabetes, né? Tira a fome, então ele tem um efeito mais intenso. Então, sempre que o paciente tem diabetes, hipertensão, dislipidemia, que é colesterol, triglicerídeo alterado, hoje a doença grave hepática gordurosa, que antigamente se chamava de esteatose não alcoólica. Você tirou isso aí porque não tem nada a ver com álcool, né? Hoje, a principal causa de cirrose desse século, a principal causa de hepatocarcinoma, que é os tumores do fígado, é a gordura. Hoje... Mais do que o álcool. Não, o álcool hoje é insignificante perto da gordura. Tá? Viral, que tinha as viroses, né? Hepatite B, C, ficaram tudo para trás. E hoje a maior causa de transplante hepático é a doença gordurosa, o excesso de gordura, hepática. Gordura visceral. Que chama esteatose, e ainda segue com esse termo, que é a infiltração gordurosa do fígado. No fígado. Então, essa parte metabólica é que, na verdade, leva uma série de prejuízos para os pacientes, né? E levando a mortalidade cardiovascular. Eles morrem antes, o paciente obeso, né? Claro, por diferentes causas, mas as mais comuns são essas causas cardiovasculares. Mas se eu entendi direitinho, então existe cirurgia no estômago, redução do tamanho do estômago, ou transformar... Tem que mexer no estômago. Mas também no intestino delgado. E no intestino delgado também. Então, se tu diminui o intestino delgado num procedimento cirúrgico, tu diminui a absorção também. Não é diminuir ele, entendeu? É um desvio, não se tira pedaço do intestino. Não se tira pedaço. Tá? Não. Só se encurta pelo desvio, né? Sim, liga o estômago mais para baixo. Entendeu? E aí, agora, casualmente, esse ano, no Brasil, foi aprovadas novas diretrizes da cirurgia bariátrica e metabólica pelo Conselho Federal de Medicina. Quais sejam, resumindo, baixou a idade. A idade que a gente tinha era 16 anos. Hoje, ela foi para 14 anos. Pode operar um paciente de 14 anos. Antigamente, a gente tinha que pedir para o juiz. Tá, mas e a história do crescimento? O paciente tem Não, mas aí, lógico, o paciente é avaliado para ver se tem
um crescimento satisfatório e pode ser operado. Antigamente não podia, a gente não fazia isso. Nós, em odontologia, fizemos raio-x do sesamoide para saber se entrou no pico de crescimento ou não. É a mesma coisa, mais ou né? menos a mesma... Então, é mais ou menos a mesma coisa. E por que isso? Porque a obesidade no Brasil teve um salto gigantesco em incidência e gravidade. Hoje, nós temos a população com um aumento gigantesco da obesidade e desses pacientes que a gente chama superobesos, dos maiores. Obesidade mórbida. Não, a mórbida ela já ficou para trás, ela é uma obesidade média. Então, hoje nós temos, dentro do índice de massa corpórea... O que é obesidade mórbida e o que é uma obesidade extrema? Então, a classificação ela é baseada erroneamente como índice de massa corpórea. Tá? Foi consagrado e ela ainda aceita no mundo inteiro. Hoje a gente tem a bioimpedância, que tu faz toda a composição corporal do paciente e a gente deveria utilizar isso. Mas é muito complicado para ter uma coisa harmônica de indicação. Então, todas as sociedades no mundo, até hoje, utilizam o índice de massa. Então, esse índice de massa é o peso sobre a altura ao quadrado, bem comumzinho. Que é o normal? O normal até 25, 25 a 29 sobrepeso, 30 a 34 obesidade grau 1, 35 a 39 grau 2. Aí também mudou a classificação com nomes. Esse nome que tu falaste, mórbida, ela está caindo em desuso, é a obesidade grau 3, que é de 40 a 49. Vocês que estão escutando aí, né? Vocês ficam mais ou menos sabendo que nível a gente se encontra, né? Eu estou um pouquinho acima do normal, né? Tá, então sobrepesinho, né? E aí, esses maiores, que a gente chamava de superobesos, é o índice acima de 50. Eles passaram a ser grau 4. Os maiores ainda, que é acima de 60, eles passaram a ser grau 5. Que era o super obeso. Que tem ele muito duplicava o nome da gravidade. Não, e agora está tendo muito aqui, por incrível que pareça. Então, o Brasil já se tornou uma parte dos Estados Unidos. E a nossa previsão para 2035 no Brasil é ter 51% da população com obesidade, não é acima do peso. Acima do peso hoje ela já está acima da obesidade. E a Sociedade Brasileira de Cirurgia Metabólica atribui essa tendência brasileira que está aumentando o índice de massa corporal a quê? É o fator social. Né? Hoje o meio ambiente é o nosso fator. Né? Estresse, aumentou as doenças psiquiátricas, a ingesta de alimentos hipercalóricos. Então, mudou a sociedade hoje, está muito rápida. Todo mundo está estressado, atrás de trabalho, atrás de rendimento, preocupações, problemas, e isso leva a hábitos alimentares, que todo mundo conhece, simplificados e com comidas altamente calóricas, e que são comidas, parece simples e pequenas, e que são altamente calóricas. Eu tenho duas perguntas para te fazer. Perguntas interessantes. Uma delas, o sujeito fez cirurgia bariátrica, metabólica, cirurgia bariátrica, e ele emagreceu. E emagreceu bastante. Mas eu conheço, até porque eu tenho pacientes assim, que voltaram a engordar. Por quê? Boa tua pergunta. A explicação está aí onde eu falei. Qual é o problema? Paciente que faz cirurgia bariátrica, quando ele volta para um peso normal, ele não é
um paciente normal, ele tem a obesidade. A obesidade é uma doença genética crônica, a gente não sai dela. Ela fica, a gente nunca chama cura. É remissão completa. Todas as doenças que têm resolução, que não toma mais remédio, a obesidade que se resolveu, o paciente ficou normal, com índice normal, tudo, ele está com a doença em resolução completa. A resolução completa é considerar também o sobrepeso, porque não é estético o problema. Nós queremos é que o paciente saia da obesidade, não é? Que regule todos os seus níveis metabólicos. Aí, todos os níveis metabólicos, e ele venha para um peso de sobrepeso ou normal. Então, essa é a ideia. Mas, esse paciente, a gente chama a fase inicial de lua de mel. A lua de mel é maravilhosa, e ele tem que manter esse estilo de vida de bariátrico, que é dieta saudável, comida de casa, essa, do arroz, feijão, carne, ovo, salada, isso é dieta normal de um paciente que tenha obesidade em remissão completa. Passado o tempo, alguns pacientes não mantêm esse estilo de vida e voltam a usar a dieta hipercalórica, que é o carboidrato, é o vilão da obesidade, é o carboidrato. O pão, a pizza. Tudo, o doce, que é o outro vilão grande. O que é pior, é o pão ou é o doce? O álcool. Né? O álcool? O álcool é mais no homem. O homem, ele já bebe. Enquanto ele é obeso, tem um índice de uso de álcool, não é de alcoolismo, mas de beber, usar bebida alcoólica, é muito maior no homem do que na mulher. Então, por isso, o homem tem mais recidiva de peso com o álcool e a mulher com doce, pão, bolacha, né? Que é o hábito da mulher comer carboidrato. E temos os dois. Tem mulheres também que usam álcool e temos homens que usam carboidrato, mas esse, então, é o vilão. E o que começa a acontecer lá no hipotálamo? A gente tem o centro do prazer no hipotálamo. E quem que dá prazer na gente? O carboidrato. A proteína, ela dá saciedade, ela não nos dá esse prazer que o carboidrato dá. E alguns começam a aumentar o prazer hipotalâmico com o uso do carboidrato e ele te dá mais fome. Pelo que eu estou ouvindo, então, de ti, a cirurgia bariátrica, metabólica, a atividade de vocês, precisa ter um apoio multidisciplinar depois, antes, durante e depois. Como é que é? Tu me falaste que aqui em off, aqui, antes de nós começar o programa, que tu tinha uma equipe multidisciplinar que te acompanha. Isso. Então, cirurgia bariátrica tem que ter uma equipe multiprofissional acompanhando, porque não, antigamente o médico fazia tudo, dieta, fisioterapia, ele orientava tudo e até psicólogo, né? Então tem nutricionista, tem psicólogo? Então hoje tem os profissionais e nós temos que apoiar esses profissionais especializados, então psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, que dão apoio para os pacientes, e a gente usa todos, né? E o sucesso do tratamento também depende da equipe do acompanhamento, né? Por isso que eu falei, é para toda a vida o negócio, não é 2 anos. Ele é um doente. Ele tem a doença está em remissão e ela pode voltar. Nós estamos com 25 anos de experiência em cirurgia bariátrica. A gente pode ter recidiva com 25, 24, 23, 20. A longevidade na manutenção do peso não autoriza a pessoa a se largar, soltar tudo e começar aquela vida de obeso de
dieta hipercalórica e sedentarismo. O outro dado importante dentro da equipe multiprofissional é o professor de educação física, hoje, né, os personal, o educador físico, né, o nosso tempo era professor, o educador físico. E eles também são muito importantes, então são muito importantes também ele ter uma ideia do que é a cirurgia bariátrica, o que o paciente precisa, e esses pacientes também faz parte dessa mudança de estilo de vida, ele ter uma atividade. O uso do Ozempic, vocês fazem uso do Ozempic pós-cirurgia ou não? Pode ser usado. Então, o que é o Ozempic? Primeiro, eu acho que é importante para a turma saber. O Ozempic é um análogo do GLP-1. Né? Então, o que a indústria farmacêutica começou a fazer? Como a cirurgia bariátrica teve um sucesso enorme no mundo inteiro, por que isso deu certo? Então, foi pesquisar como é que faria essas incretinas, esses hormônios. E aí, então, o Ozempic é um análogo do GLP-1, que é esse hormônio que tira a fome da gente, ele diminui o esvaziamento do estômago, então da saciedade, tem um esvaziamento lá do ilho, a gente chama ilho, é o break, essa parte final do intestino, freia, né, o freio ileal que a gente chama, e o paciente tem saciedade. E a indústria já está com vários medicamentos para serem lançados baseado nesses hormônios. E agora, então, veio o Mounjaro, que é o segundo da lista. O ano que vem tem mais um terceiro e 2027 tem um quarto, já tem os nomes comerciais. E todos agem mais ou menos dentro dessa inibição do... Tá, isso, e eles vão acrescentando, né? Vai ter, o ano que vem vai ser lançado um com o glucagon, que já é um hormônio do pâncreas, né? Então, as coisas vão tentando ser progressivas. Então, o que se tem? O Ozempic GLP-1 dá 10% de perda de excesso de peso, o Mounjaro, a ideia é 20%. Claro que para esses pacientes enormes não adianta, eles não têm ainda uma potência para a resolução dessas doenças. Precisa de uma atividade cirúrgica. Isso, então cada um tem a sua indicação. Mas o que hoje está nos ajudando muito? Esses pacientes que tu falaste, que têm um reganho de peso, que não é todo o peso, esses pacientes a gente está utilizando esses remédios com bons resultados para diminuir o peso. Aquele paciente que tu operou, que voltou a engordar, tu dá uma segurada nele com isso. Nós temos algumas coisas. Tem também o argônio, que é uma outra coisa que se usa dependendo da técnica, que é uma cauterização endoscópica. E tem a cirurgia revisional para casos extremos. O que é a cirurgia revisional? Transformar uma cirurgia que dá uma perda média, boa, nesses pacientes grandes, para uma perda menor. Então, vamos ilustrar uma desabsorção maior. Né? Para esse paciente, preciso perder muito peso. E nessa resolução, seguindo, também foi contemplado esse ano no Brasil, nós temos autorização para mais 3 técnicas desse padrão que chama-se cirurgias ileais. Cirurgias ileais, que desembocam a comida lá no ilho, no final do ileais intestino. Por causa do ilho. Por causa do ilho, e que ele produz, estimula mais esses hormônios que nós já comentamos antes. Então, são 3 cirurgias, o bypass de alça única, a bipartição intestinal e
o duodenal suíte de uma anastomose só, que é chamado de SADS, ou SADS, que é uma outra técnica. Então, essas 3 técnicas foram autorizadas esse ano para serem realizadas no Brasil. Então, nós temos mais 3 técnicas. Então, já pensando no quê? Esse aumento da superobesidade que está sendo avassalador. Sim. E o número, esse ano... No consultório tem um número muito grande de diabéticos. Uma coisa impressionante. E todo mundo já deve estar vendo na rua, nos locais, que aumentou muito a superobesidade, né? Então, isso é um problemão, porque são os pacientes mais graves. É a obesidade mais grave, a que dá o maior número de comorbidades dessas doenças associadas, e são os doentes que têm maior mortalidade, né? Então, isso é o que está evoluindo a cirurgia. Os medicamentos ajudam. Também hoje, para preparar um paciente que tem 80 de IMC, 70, isso já existe hoje. Numa quantidade que antigamente era raríssimo tu ouvir falar nisso. E hoje já está mais comum. Então, esses pacientes, o bom, diminuir um pouco o peso dele para que ele não tenha um risco cirúrgico muito grande. Então, se usou balão, pode-se usar esses medicamentos agora, se o paciente tolerar, também usa por um período, diminui um pouco o peso e ele é submetido Qual o momento ideal de operar um obeso ou um super obeso? Se tu tivesse que escolher um paciente ideal para operar, que peso ele teria, que IMC ele teria? Assim, esses pacientes que não são super obesos, e até o super obeso, o grau 4, ele hoje não é um paciente tão grave quanto o 5 e o 6, né? Então, 10%, a gente usa 10% do sobrepeso, do superobeso para cima. Uma perda disso diminui o tamanho do fígado, principalmente nos homens, que são os que são mais superobesos, diminui e o fígado atrapalha a cirurgia, né? É um fígado pesado, grande, então isso ajuda muito no pós-operatório. É um paciente que se recupera rapidamente, tanto na cirurgia videolaparoscópica, como hoje aqui em Santa Maria, a gente tem no Hospital de Caridade a cirurgia robótica. Então, para esses pacientes... Fala um pouquinho de cirurgia robótica que tu está fazendo. Isso, então. Então, a gente está fazendo, pode fazer em qualquer paciente que tenha indicação para cirurgia, né? É pouco invasiva, igual a laparoscópica, e ela dá vamos dizer assim, é uma cirurgia mais segura do ponto de vista cirúrgico, instrumental cirúrgico, né? O robô opera, né, com eficiência e menos dor no pós-operatório. É impressionante. Menos morbidade cirúrgica. Isso, o paciente caminha na sala de recuperação e tu pergunta para a enfermagem, ele não fez morfina no pós-operatório. Né? Isso é importante. E é um paciente grande. Então, o superobeso, ele se beneficia mais dessa cirurgia robótica ainda, porque o robô faz um lifting. Tu já pode imaginar um paciente de 200 quilos, a vídeo, o peso é na pinça do cirurgião que está operando. E no robô, o peso é nos braços do robô. Então, ele faz um lifting da parede. Sim. Muito interessante essa explicação. Ele eleva a parede, né, do super obeso, desses pacientes grandes. Então, isso é mais uma arma que a gente utiliza. Então, quando eu vejo lá 25 anos atrás como a gente começou com a videocirurgia, que era a grande revolução, e ainda tinha muita cirurgia aberta naquela época que se fazia,
E hoje que não se faz mais cirurgia aberta, né? Hoje não se faz? Não se faz em situação mais. alguma? Não, vamos dizer assim, ó, raro. Em 7.000 pacientes nossos, eu tive um caso de conversão nesses 25 anos. Então, medicina a gente nunca pode dizer não. Impossível, zero, né? Mas é um percentual mínimo. Né? Nós lidamos com a biologia, não com a matemática. Claro, então isso... Mas é raríssimo, não é raro, é raríssimo ter que converter. E aí é uma conversão. Nunca a gente vai para a cirurgia já pensando diretamente na aberta, né? Mesmo os pacientes que tenham cirurgias abertas, tipo, tinha uma paciente que trocou toda a artéria aorta dela no abdômen. E a gente conseguiu fazer a cirurgia por vídeo. Né? Ela fez aberta, de cima a baixo. Né? Então, tem condições. A robótica, ela também é uma cirurgia excelente para reoperações. Né? Então, para revisionais, para transformar aquilo que tu tinha me perguntado, uma técnica em outra. Né? Que o paciente está tendo um prejuízo grande. Então, pode tentar uma outra técnica dessas mais desabsortivas para tentar que esse paciente tenha sucesso em tratar suas doenças. E essas atividades que vocês fazem, o Glauco e sua equipe fazem, elas são amparadas por planos de saúde ou são cirurgias particulares? Não, são hoje todos os planos de saúde. Isso faz parte da ANS, né? Todos esses procedimentos são pagos por planos de saúde. O próprio SUS também tem a cirurgia bariátrica, né? Tem alguns serviços que fazem aberta, outros já tem que façam vídeo. Então, e a tendência é que não a aberta desapareça totalmente mesmo no SUS, logo aí. Né? Logo aí eu acho que... E a robótica... que isso tudo vem vindo, né? Que vai passar a substituir no futuro a vídeo. A vídeo lá para né? Então, provavelmente, agora no Congresso Mundial de Cirurgia Bariátrica e Metabólica no Chile... Quando que vai ser esse congresso? Já foi há um mês, a gente foi teve um lá. mês. A gente teve lá, e aí... já tem uma série de robôs de vários países que já estão sendo lançados aqui no mercado brasileiro, né? Até agora o fim do ano, já tem vários. Antes a gente só tinha esse robô, que ainda é o melhor, o XI, que é o que tem aí no Caridade. E então isso vai fazer com que tu tenha um robô em cada sala aí num futuro próximo, né? Ser amparado por todos os planos. Que todo mundo tenha benefícios, né? E não só na cirurgia bariátrica metabólica, na cirurgia ortopédica também, o Caridade já tem, na neurocirurgia, na cirurgia torácica, cirurgia cardíaca, né? Então quadril. Quadril, joelho, isso está evoluindo muito rápido, né? E a outra coisa também que o robô permite e que também já está se fazendo, é a telecirurgia, que possa se operar daqui para um outro lugar. Né? Então, fazer uma cirurgia bariátrica, paciente paciente está lá, e agora até um cirurgião gaúcho operou uma hérnia do Kuwait aqui em Curitiba. Né? Então, isso também... claro, logicamente tem que ter gente lá no local que cuide desse paciente, acompanhe o pós-operatório, durante a cirurgia também ajude e tal. Então, as coisas estão mudando num ritmo muito frenético. É muito grande. Nós, na odontologia, temos também uma evolução fantástica nessa direção, né? Onde a gente atende um paciente aqui, ele pode receber, por exemplo, eu faço um implante aqui e ele vai receber a prótese dele em Tóquio.
entendeu? Porque eu passo tudo via internet para ele, enfim. Então eu acredito que esse seja uma tendência. Mas eu preciso falar contigo sobre os insucessos. Qual é o percentual de insucesso? E o que seria insucesso na cirurgia? Não, a mortalidade dessa cirurgia é muito baixa, é 0,09. Para te ter uma ideia, a mortalidade de uma cirurgia de vesícula, uma colestectomia por vídeo, é 0,1. Então ela tem uma mortalidade, por incrível que pareça hoje, menor que colestectomia por vídeo. E por quê? Pelo cuidado, né? Então, o paciente que faz bariátrica, ele tem toda essa equipe, todo esse envolvimento que acompanha, que nos mínimos detalhes, né? E algumas cirurgias, os pacientes não têm ideia que tenha risco, apesar de ser pequeno, também 0,1, mas tem, né? E as complicações também diminuíram acentuadamente, né? Por conta disso. Então, o que evoluiu também? Então, para te ter uma ideia, os grampeadores que a gente começou, que eram manuais, hoje são elétricos. Qual é o último lançamento agora que está o boom? A emenda anastomose por ímã. Por ímã, né? Por ímã. Então, o que faz essa anastomose? Ela é por compressão, por isquemia. Então, ela não tem... E depois o ímã cai, e esse ímã já estão... Ele pode ser fragmentar, eles estão tentando, e o paciente evacua, né? E não sangra, não abre, que a gente chama de fístula. Uhum. E quando agora, então, se faz um estudo anatomopatológico das anastomoses, como não tem corpo estranho, porque o ímã faz anastomose e sai fora, não tem processo inflamatório. Não tem ponto. Tem nada. Então é um troço assim também impressionante. Então, os riscos hoje são muito pequenos, são mínimos. Um paciente obeso que está pensando numa solução, o que diferencia dele buscar outros métodos não invasivos, como a cirurgia, e o que indicaria que, esse cara daqui para frente precisa fazer cirurgia? Tem que ter uma ação cirúrgica. E até onde, até que nível ele pode tentar na base do Ozempic, tentar na base do exercício físico, tentar de fechar a boca, aquelas histórias todas. Bom, então assim, o primeiro ponto e crucial, sabe quanto a gente opera de pacientes que deveria operar no mundo inteiro? Menos de 1%. Tá? O ponto crucial, o paciente tem que querer. Isso aí não existe obrigatoriedade, não tem como, porque tudo que nós falamos aqui, mudança de estilo de vida, não tem como o paciente que não quer mudar o estilo de vida dele, melhor não fazer a cirurgia, né? Então, porque ele pode ter problemas psiquiátricos para frente aí, né? E coisas mais sérias. Então, esse é o primeiro ponto, o paciente tem que querer. Depois, o que se tem? O tratamento hoje para obesidade grau 2 para frente de eleição é cirúrgico, não é droga ainda. Não é mais não droga. É droga. Indicação cirúrgica. Não é droga ainda, tá? A droga é para pacientes fora dessa faixa. Por quê? Esses pacientes são muito alterados. O remédio ainda não resolve isso. Uhum. Né? Eu recebo todos então, os obesidade dias. grau 2 não tem indicação de tomar medicação. 2, 3 para cima. É cirúrgico. Não, mas tem gente que não quer operar. Pode usar. Sim. Tu entendeu? Sim. O paciente que... Ninguém é obrigado a nada. O paciente que não quer operar e quer usar o remédio, pode usar o remédio, sem problema.
né? Mas o tratamento adequado para o caso dele não é medicamento, certo? Certo. Então, quanto por cento de resolução nesses casos cirúrgicos? Clinicamente não é também medicina, que eu falei, impossível. 2 a 3%. Consegue. Pode tentar. É baixíssimo o sucesso, mas não é impossível. Então, as indicações são bem precisas hoje disso. Dentro do IMC, vamos a mais uma alteração do Conselho Federal de Medicina nessas novas normas. Eles baixaram o IMC para algumas doenças. Então, o diabetes já há 4 anos, para pacientes que têm de 30 a 34 de IMC, já estava autorizado pelo Conselho Federal de Medicina a se fazer cirurgia metabólica. Era a única exceção. Agora entrou outros pacientes graves, tipo doença hepática grave, refluxo grave. O refluxo acompanha os obesos em 60% a 70%. 40% tem hérnia de hiato. Então, o refluxo é uma outra doença muito prevalente na obesidade. A doença gordurosa hepática daria também. Para dizer que o refluxo predispõe a um futuro câncer de esôfago? Tem, a incidência é pequena, que é os esôfagos de Barrett, que podem, né, evoluir para câncer de esôfago. Não é uma incidência enorme, mas tem, tá? Mas o pior é a qualidade de vida do refluxo, né? Esse que é o grande problema dos pacientes com obesidade. Então, essas comorbidades, elas também diminuíram agora para 30 a 34 estão autorizados a operar. Então, quando o paciente, exemplo, tem um refluxo grave e ele tem indicação de cirurgia e quer operar e tem 33 de IMC, qual é a cirurgia que deve ser feita nele? Não é a cirurgia convencional de refluxo, que é a válvula antirrefluxo que se fazia normalmente. Porque a incidência de recidiva é muito alta. Uhum. Então, é a cirurgia bariátrica, que é o bypass gástrico. Então, aumentou o espectro da cirurgia bariátrica? Aumentou. Essa resolução desse ano, ela aumentou o espectro, ela passou para todos os níveis de obesidade, de 1 para cima, e a faixa etária também alterou. Por quê? Porque o que se viu nesse tempo? Que essas comorbidades são graves nos obesos, sim, né? E eles precisam de resolução, e que a faixa etária também, o aumento da obesidade na adolescência e obesidade infantil também, tu pode prestar atenção, é muito grande. Né? Existe limite de idade para se fazer uma cirurgia bariátrica? Boa tua pergunta, lá no início era 60, hoje se opera octogenários também. E o prognóstico? Não, mas o negócio é o seguinte, a gente está operando pessoas, não só bariátrica, mas qualquer outro tipo de cirurgia com 90, 100 anos. As pessoas estão vivendo muito mais, com mais qualidade. E aí, por que se ela tem 80 e ela pode viver 90, 94, 100, tu não pode fazer uma cirurgia para ela ter uma qualidade de vida de 10 anos? Sem dúvida. Eu defendo muito essa ideia com relação à reabilitação oral. Não, né? depende de como o paciente está. Né? Sim. Não vai utilizar a cirurgia num paciente grave clinicamente, que não pode ser submetido a uma anestesia, que tem doenças graves. Né? Nós temos pacientes, um exemplo, que ela tinha que colocar uma prótese de quadril e o quadril comprometeu o joelho esquerdo e depois uma prótese no joelho esquerdo. E era obesa. Como é que ela vai fazer essas duas cirurgias obesas? Diretamente então, com a outra. Com a outra, e daí então ela
fez a cirurgia bariátrica, emagreceu, e aí colocou a prótese no quadril direito e depois a do joelho esquerdo. Existe alguma coisa, tu me pediu aqui, com relação, existe uma nova direção para cirurgias bariátricas, novas diretrizes? É essa aí que eu estava te falando. É essa aí. É essas diretrizes que o Conselho Federal de Medicina já vinha tendo uma pressão há muitos anos, porque tinha muitos pacientes que ficavam marginalizados. Eles Sim. não podiam fazer cirurgia porque... Tinha uma relação com peso, né? Até tanto o plano de saúde pagava. Não, ele ainda é hoje, por exemplo, a ANS, ela regula isso aí nos planos. Então, ainda isso e se rigidamente a gente cumpre, né? Uhum. Tudo que o Conselho Federal de Medicina manda é o que a gente faz. Qual é o limite? Hoje é 30 o mínimo, pelo Conselho Federal. A ANS ainda não regulamentou, que é quem manda nos convênios, o IMC até 30. Ela começa com 35. Glauco, nós estamos infelizmente chegando, vê só como o tempo passa de uma forma rápido, grosseira, né? Nós temos mais uns minutinhos. Então, eu gostaria que tu te dirigisse a tua câmera ali e desse o recado teu pro telespectador. Não, o primeiro recado é preventivo, né? Apesar de a gente operar uma quantidade muito pequena da população, eu acho que a gente tem que se conscientizar. A tendência na população é que a gente tenha que fazer uma reflexão que tipo de alimento a gente usa. E sempre procurar se informar. O que é o carboidrato, o que é isso, o que é aquilo. E tentar ter um hábito familiar, as famílias. É muito importante para a gente as famílias que tenham hábitos alimentares saudáveis. Então, primeiro nós temos que tentar diminuir a obesidade, que é o mal desse século. Essa é a epidemia, não foi a Covid, né? Sim. A Covid passou. É a obesidade. É o mal do século XXI. E, logicamente, que nos pacientes que não consigam e que queiram se livrar dessa doença, que é uma doença grave, a cirurgia é uma ferramenta muito importante, muito eficaz, e que hoje, com toda essa segurança tecnológica que a gente tem, ela nos proporciona uma qualidade de vida até o resto da vida prolongada. Então a gente sempre diz, com a cirurgia bariátrica a pessoa tem chance de viver mais 15 anos do que viveria com obesidade. Lança a mão da cirurgia bariátrica. É uma ferramenta que está disponível para a população. Então, essa seria uma mensagem. Procurar prevenir. Se não conseguir, tem recurso para se tratar adequadamente essas doenças graves. Muito bem. Mais uma vez, muito obrigado, Dr. Glauco Alvarez. Uma aula, né? Uma aula, mas eu não esperava diferente, né? Eu acredito até que a gente possa fazer, né, Glauco, um segundo podcast nessa direção, porque quando eu vinha para cá, né, algumas pessoas me pediram para fazer algumas perguntas pontuais para ti que eu não consegui fazer. Mas eu acho que pode, num momento seguinte, a gente voltar a conversar. Se tiver perguntas, né? Também, uma boa pergunta tal. E eu quero agradecer, então, a TV Santa Maria, quero agradecer ao Dr. Glauco Alvarez por mais esta oportunidade de estar a Odontologia Lauda a serviço da saúde de Santa Maria e região. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.
Na Odontologia Lauda, o sorriso vai além da estética. É sobre recuperar a confiança, o prazer de viver. Com tecnologia de ponta, precisão e acolhimento em cada detalhe. Aqui o futuro do seu sorriso já começou.